para o próximo Podpet Amazônia. Hoje, uma honra de receber no estúdio a doutora Débora Oliveira, diretora do Hospital Veterinário Professor Mário Teixeira, da Universidade Federal Rural da Amazônia. Boa noite, doutora. Boa noite, obrigada pelo convite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Doutora, estamos aqui para apresentar um pouco do trabalho grandioso que vocês fazem dentro da UFRA, com um hospital que tem um atendimento que, mais do que ninguém, a senhora pode explicar como funciona e como é que as pessoas podem acessar esse serviço que é gratuito, né? Mais ou menos, Paulo. Mais ou menos gratuito. Tá, vamos lá. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite. Eu quero te agradecer pelo convite, tá, de estar aqui no teu estúdio, no Podpet Amazônia, com essa galera que adora animais, natureza, não é mesmo? Isso. E assim como você, eu também sou apaixonada pelos animais e pela medicina veterinária, profissão que eu escolhi desde pequenininha, né? Então vamos lá, pessoal. Respondendo a tua pergunta, o Hospital Escola, ele vem para funcionar, para atender as diretrizes curriculares do curso de Medicina Veterinária, né? Para que os nossos estudantes possam desenvolver as suas competências técnicas, também competências humanísticas, de comunicação, mas, sobretudo, aprender a prática da medicina veterinária por meio de atendimentos de casos reais. Então, a ideia é essa. Então, por isso, o hospital tem alguns serviços que são gratuitos, mas é importante deixar claro que não são todos os serviços, tá? Até porque, Paulo, como é um hospital público, no sentido de que é oriundo da esfera federal, né? E não público no sentido de que há uma gratuidade extrema, né, de tudo, né? A gente tem uma limitação de verbas que nós recebemos do Ministério da Educação, né? Então a gente não tem condições de manter determinados tipos de serviços só com essa verba, né, do Ministério da Educação, né, o do MEC. Então não tem como ser totalmente gratuito na realidade que a gente vive já há muitos anos. E isso não é só no Hospital Veterinário da UFRA, né? Isso é comum aos 42 hospitais veterinários federais de escolas de medicina veterinária do Brasil. Espalhado no Brasil todo. E eu te digo isso com propriedade, porque nós temos um grupo, né, oficial, né, que é o FORDOV, que é o Fórum de Dirigentes de Hospitais Veterinários Universitários, né, federais, e todos nós temos os mesmos problemas, só muda o CEP. Então, assim, sim, uns recebem um pouco mais de verba do que outros, né? Mas a grande maioria... limitado a sempre, recurso, né? sempre muito limitado, porque a gente sabe, o curso de medicina veterinária não é um curso barato, e manter um hospital veterinário também não é nada barato. Então, a gente tem esse entrave. Mas, por exemplo, o nosso hospital tem uma cota para fazer, por exemplo, castração gratuita de cães e gatos, essa cota semanal. Nós temos o atendimento veterinário, a consulta em si, né, é gratuita para pessoas que comprovem e que tenham baixa renda por meio daquele CAD único, sabe? Comprovante, sim, de que você participa, sim, de algum programa social do governo federal. Sim. Então, claro, precisa ter uma identificação e ter esse comprovante, né? E aí essas pessoas conseguem gratuidade na consulta. Alguns exames de média complexidade, vamos supor, uma ultrassonografia, um eletrocardiograma, a gente cobra, mas ainda assim é um preço que nem compete com o mercado externo, até porque nosso caráter lá não é lucro, e sim, como eu te falo, é um objetivo de fornecer material de estudo para os nossos alunos, né? Então é um hospital escola. E também a gente dá desconto de 50% nesses exames e em cirurgias também. Então, procedimentos mais complexos, de média ou alta complexidade, para nós ali, no nosso entendimento, né, no nosso regimento, eles têm 50% de desconto para essa população. Então, assim, tem uma parte do serviço que é possível de ser gratuita para esse público-alvo e com descontos de 50% para esse público-alvo. Mas o nosso hospital, ele não é só procurado pelas pessoas que estão em situação de baixa renda ou de vulnerabilidade socioeconômica. Não, dá todo tipo de público. Então a gente é acostumado também a atender pessoas
que têm um poder aquisitivo maior, mas que nos procuram por conta da confiança em nossos serviços. Apesar dos percalços, né, que as universidades públicas passam por muitas vezes com as questões das limitações de recursos, mas a nossa formação pessoal, ela é considerada muito boa pela própria comunidade, né? Então a gente acaba recebendo pessoas de várias classes sociais, né? Tem animais ali, Paulo, que são frequentadores do hospital há mais de 10 anos, né? Então a gente tem animal que tem 19 anos de idade e que frequenta o hospital desde filhote, para você ter uma ideia, tá? Então assim, inclusive a maior parte... comprova também a qualidade da prestação. Sim, né? e a acessibilidade, né? Sim. E olha que o hospital ele fica lá no fundo da UFRA, né? A pessoa tem que se dispor a vir. Muitas vezes tem gente que vem de bicicleta, tem gente que vem no nosso ônibus circular da UFRA, que é um ônibus gratuito, né? E que a gente permite que a pessoa possa entrar com o seu animalzinho nesse ônibus, desde que esteja numa caixinha, ou então que ele seja um animal pequeno, mas esteja na coleira e tudo mais. Então, assim... tem uma acessibilidade, né? Então não só por conta dos valores, mas as pessoas acabam confiando e criando laços ali com os nossos servidores. O nosso hospital, agora dia 9 de maio, o Hospital Veterinário Escola da UFRA completa 40 anos, dia 9 de maio. Então a gente tem ali uma história, né? Onde cada um que passou ali como gestor foi plantando uma semente, foi melhorando alguma coisa e hoje a gente consegue oferecer... Teve a sua especialização, teve a sua prática desenvolvida ali no com ensinamento, certeza. muita coisa, né? E hoje a gente tem, Paulo, alguns egressos nossos que vão até o hospital para trabalhar como voluntários. Então a gente tem, começamos isso agora, né, no final de 2022, tentando aumentar ali a mão de obra, né, do hospital, que a gente não dá conta, é muita demanda, e a gente acabou criando um programa de TAI, né? Então é o técnico administrativo em educação, né, superior, médico veterinário, voluntário. Então é nosso egresso, ou mesmo que não seja nosso egresso, mas de repente ele de uma outra instituição, como já aconteceu também na Universidade Federal do Pará, na UFPA, do egresso de lá querer vir trabalhar uma vez por semana, um turno que seja, gratuitamente no nosso hospital, dentro da especialidade que ele tem comprovação, né? Então esse profissional ele tem que estar com o CRMV dele, todo regulamentado, mostrar que tem capacitação para isso. Então a gente pede alguns documentos. Vai atuar na área que ele já na área que ele tem formação e muitas vezes que ele tem até especialização realmente naquilo, ou mestrado naquilo, e já foi médico residente em algum programa, então a pessoa tem prática mesmo e comprovação dessa prática. Mas nós tivemos a satisfação muito grande de receber esses egressos nossos que trabalharam de graça com a gente, e o programa continua aberto. Se alguém quiser, algum egresso aí do nosso curso de Medicina Veterinária da UFRA quiser vir devolver um pouco daquilo que a universidade pública, né, ofereceu no teu aprendizado, na tua formação, é só entrar em contato conosco na direção do OVET. Não sei se eu posso falar e-mail, Paulo? Pode. Então, obrigada. Então é o ovet@ufra.edu.br. Se você tiver interesse como egresso da UFRA, né, do curso de Medicina Veterinária, tem uma especialização, já tem uma experiência em alguma das áreas que a gente tem de atuação lá no nosso hospital, escreve pra gente, manifesta a tua vontade e a gente vai providenciar. A gente paga o seguro e a gente vai providenciar toda a documentação. No final, você ainda leva uma certificação assinada pela gestão superior de que você prestou serviços voluntários ali. E isso faz muito bem para todo mundo, né? Sim. Para quem está sendo assistido e para aquela pessoa que pode, né, oferecer aquele serviço. Um pouquinho daquele conhecimento. Com certeza, e faz muita diferença no nosso público. Doutora, você tem noção de quantos atendimentos diários, mais ou menos, a UFRA oferece hoje? Olha, isso varia muito em períodos, né? Sim. Então a gente vê que no começo do mês aumenta a curva, né? Aí lá pelo meio do mês, pro fim do mês, essa curva diminui. Mas eu posso te dizer que por mês, mais ou menos, a gente atende cerca de 250 a 300 animais. Num mês muito ruim, por exemplo, a gente teve mês que a gente já teve que parar 15 dias porque a gente precisava trocar o piso do hospital por um piso hospitalar. Aí começou, aí não termina a obra, porque demora, porque acontece algum imprevisto. Então a gente ficou tendo alguns intervalos que a gente teve que fechar
Para poder cada 15 concluir dias essa ou um reforma, mês, né? para poder. Aí vai dando uma caída. Ou então a gente acaba tendo algum problema com paralisações, né, dos servidores, o que tá tudo certo, é um direito, mas aí aquele dia dá uma caída no movimento. Então a gente tem alguns meses que vai para 150, 160 animais, mas isso é muito difícil. A nossa média mesmo é de 250 a 300 animais aí por mês para mais. Sim. Tem mês que vai para mais de 400 animais. Doutora, e a parte do planejamento do remédio, a senhora falou, existe um projeto de remédios e tal? O hospital veterinário, ele apoia também alguns projetos de extensão e de pesquisa devidamente cadastrados no âmbito da UFRA, né? Então, um desses projetos, né, que é o projeto de extensão chamado Farmácia Veterinária Comunitária, na verdade, é um banco de remédios veterinário que funciona como uma farmácia solidária veterinária. Então, esse projeto, ele capta medicamentos que podem ser obtidos tanto por distribuidoras de medicamentos que nos doam medicamentos na validade, tudo certinho, pronto para uso, periodicamente. Então, eles aproveitam para fazer a divulgação dos seus produtos para os nossos médicos lá e acabam deixando medicamentos para a gente poder doar para os tutores de animais que não têm condições de adquirir esses produtos. Também tem um outro lado de captação, que é a distribuição de algumas caixas identificadas do projeto Farmácia Veterinária Comunitária em alguns pet shops parceiros na cidade. Então, hoje, a gente tem 3 caixas espalhadas em alguns pet shops de Belém, inclusive tem um aqui próximo, no Marizal, e a gente, a cada 15 dias, alguma dessas caixas enchem de doações de tutores que ou o veterinário suspendeu o tratamento do tutor, nem chegou a usar aquele medicamento no seu animal doente, ou o animal por acaso veio a óbito, ou ele mesmo quis comprar naquele pet shop um medicamento para doar e fazer a doação, tá? Então, quando essas caixas enchem, os donos dessas clínicas nos ligam: olha, a caixinha está cheia, pode vir buscar? Aí os nossos alunos, que são 2 modalidades, porque esses projetos também oferecem aos alunos a possibilidade de bolsa de extensão universitária, então, e também tem os voluntários, né? Então, esses alunos, eles vão até esses lugares, esses postos parceiros, trazem essas caixinhas e lá, então, a gente faz a triagem, a separação daqueles medicamentos que têm condições de serem utilizados e aqueles que não têm vão para descarte apropriado, segundo a lei municipal aqui em Belém, com relação a descarte de medicamentos para evitar a poluição do meio ambiente. Sim. E aqueles que a gente vê que dá para aproveitar apenas para fins demonstrativos, na disciplina de farmacologia veterinária, que eu sou responsável, a gente usa. Então é para fazer assim, ó, nas aulas, né, com esses medicamentos que não vão servir para os animais. Vamos utilizar aqui para aprender as diferenças entre comprimido, draja, pomada, creme, como é que usa, como é que faz, como é que a gente faz aqui para fazer cálculo de doses, entendeu? Então a gente acaba usando os medicamentos que não servem também para fins didáticos. Então o projeto é um projeto solidário que favorece a acessibilidade das pessoas que não têm condições de adquirir um medicamento, não só tutores de animais que frequentam o OVED, tá? Sim. Mas a grande maioria acaba sendo, porque como é lá do lado mesmo que fica o nosso postinho, né, e dentro do hospital também a gente tem algumas amostras, o público-alvo do projeto Farmácia Veterinária Comunitária acaba sendo os tutores lá do hospital. Porque, veja, não adianta muito você oferecer uma consulta gratuita para uma pessoa em situação de baixa renda, né? De dificuldade socioeconômica, mas depois você vai passar um tratamento que ela também não vai ter condições de adquirir. Então não adianta muito você dar a consulta gratuita se esse animal precisa, por exemplo, de fazer um tratamento com antibiótico durante 7 dias, durante 10 dias. Sim. E aí o que muitas das vezes acaba acontecendo nos lugares, algumas pessoas acabam abandonando os seus animais porque não conseguem arcar com os custos do tratamento. Então, para mitigar isso, esse projeto vem também para fazer essa somatória aí, né? Vamos adicionar, né? Consulta gratuita para quem não pode pagar. Então, e o tratamento? A gente consegue, né? Então, a pessoa, por muitas vezes, já sai de lá com o tratamento, com o antibiótico, com o anti-inflamatório, com polivitamínico, enfim, tem várias classes de medicamentos disponíveis.
né? E a gente acaba vendo assim, ó, vamos passar aquilo que a gente tem aqui atende o caso desse animal. Se atender, vamos dar preferência para o medicamento que a gente tem no nosso banco de remédios. Sim. Então, o nome farmácia é um nome social, tá? Mas é um banco de remédios veterinários que capta, tria, separa, aproveita para tratar os animais, aqueles produtos que têm condições para isso, E os o que não resto? têm vão para o ensino ou descarte consciente. Sim. Tá. Doutora, fale um pouco da ação. Pessoal, eu queria muito falar para vocês sobre a 14ª edição da Ação PET. Essa ação é tradicional no curso de Medicina Veterinária da UFRA e ela reúne profissionais médicos veterinários, que são nossos servidores, médicos veterinários residentes da área de clínica médica de animais de companhia, especificamente mais cães e gatos, e estudantes, tanto que estejam cursando a disciplina de clínica médica de cães e gatos, como alguns estudantes voluntários de outras disciplinas e projetos da UFRA. E essa ação acontece sempre uma vez por ano no ginásio de esportes da UFRA. E nesse dia, pessoal, a gente até fecha o hospital. Porque todo o nosso material, nossas mesas de atendimento vão para o ginásio. Nossos profissionais, nossos residentes da área de clínica médica vão lá para o ginásio. E aí a gente recebe um apoio muito importante da iniciativa privada. Distribuidoras de medicamentos, distribuidoras de ração, a gente tem apoio até da OAB, a gente tem apoio de várias vertentes da sociedade para realizar essa ação. E essa ação tem como objetivo fazer o atendimento clínico de cães e gatos Sim. gratuito, em forma de mutirão. Sim. Então a gente distribui cerca de 200 a 300 senhas, depende aí da edição, né? Já teve edição até que a gente acabou atendendo mais do que as senhas distribuídas, mas isso dificulta muito para a gente. Então a gente realmente precisou colocar essa questão da senha, desse limite. As senhas são distribuídas No dia. no dia. Aí as Certo. pessoas já ficam ali com seus animaizinhos, 200 a 300 senhas, e às 8 horas nós iniciamos então os Abertura atendimentos. dos portões e o Isso. atendimento. E aí essa ação dura os 2 turnos, né? De manhã e de tarde. Em algumas edições ela acontece sexta, em outras sábado. Lá é uma oportunidade de você ver casos de superação, casos comoventes de pessoas que até pegam animais da rua ali do entorno, que está precisando de um atendimento veterinário, mas não tem alguém para zelar por eles, e levam lá para a ação. Pessoas que cuidam de animais, pessoas que realmente têm o seu animal como membro da sua família, né? Hoje a gente tem o que a gente chama de famílias multiespécie, né? Que as pessoas trazem os animais como membro mesmo da família, o gato, o cão ou qualquer outro pet exótico, né? Então essas pessoas às vezes elas querem tratar os seus animais, mas elas não têm condições de arcar. E nesse dia da ação PET, pessoal, geralmente a gente faz distribuição de vermífugos, polivitamínicos, orientações veterinárias importantes para a prevenção de doenças e preservação da saúde e bem-estar do seu pet. Amostra de rações, né? Sempre tem amostra de rações que os nossos patrocinadores levam. Então vocês vão ver lá que tem tendas lá para falar dos produtos, das rações. A gente também fala sobre o uso consciente de medicamentos, para a gente evitar de estar usando medicamentos por conta própria em nossos animais, que isso acaba trazendo outros problemas que podem custar bem mais caro, né, para o tutor. Isso, então é uma ação tradicional que ocorre anualmente na UFRA e que tem toda uma logística interna antes de acontecer, meses antes, pessoal. A gente já vem trabalhando sempre meses antes, tá? Acabou a gente já começa a pensar qual vai ser o logotipo da camiseta do ano que vem, como vai ser, que patrocinadores vão se manter. Então a gente tem um apoio muito grande da iniciativa privada e também da própria gestão da UFRA, que nos propicia também a limpeza do local, antes e depois do evento, dá o apoio todo durante o evento nessa questão para manter o lugar limpo. A gente tem a nossa logística de transporte ali dentro, que muda um pouco também para atender o espaço da ação. O hospital veterinário dá todo o apoio no sentido daquilo que a gente tem de material hospitalar, tipo gás antisséptico, as seringas, todo esse material, as mesas, alguns equipamentos a gente leva para lá. Então é uma ação conjunta
e que a gente também conta muito com a participação de alguns docentes, como a criadora da Ação PET, né, que foi a professora doutora Nazaré Fonseca, que criou há 14 anos atrás essa ação. Né? Hoje a professora é professora titular, né? Então não sei quando ela vai aposentar, mas ela já está dizendo que vai e alguém vai ter que dar essa ação PET, porque essa ação PET não pode parar. Por enquanto a gente não deixa ela se aposentar, ela está com a gente, sempre organizando essa ação. Legal. E agora você vai contar com o apoio da PodPet Amazônia também. Ah, ótimo! A gente vai fazer essa divulgação. A gente quer, a gente precisa. E assim as pessoas acabam vendo que tem uma alternativa também, né? Não precisa ficar, às vezes, esperando horas para ser atendido, todos os dias. Tem a Ação PET também, que a gente consegue já resolver alguns problemas ali mesmo. E aqueles que a gente não conseguir resolver ali, já aproveita, a gente já explica como é que funciona o hospital, já dá todas as informações para que essa pessoa volte posteriormente. Doutora, eu vou lhe pedir só um momentinho para fazer um merchan aqui, rapidão. À vontade. Você que tem um pet e na hora mais difícil você perder esse pet, não saber o que fazer, existe uma empresa chamada Anjo Pet. Essa empresa é especializada, é um centro crematório de animais, e é especializada nessa hora tão difícil que você perde o seu pet, você poder chamar essa empresa e dar dignidade de essa empresa ir lá, com toda a dignidade do mundo, e fazer a coisa certa. Anjo Pet, nunca esqueça o nome desta empresa, o maior centro crematório de animais do estado do Pará. A Anjo Pet oferece cuidado e acolhimento para a despedida do seu melhor amigo, para que seu pet receba a manifestação de carinho que merece. Com atendimento e remoção 24 horas, entre em contato conosco para saber mais sobre nossos planos. Vamos lá, doutora. E, doutora, quantos anos? 42 anos. 40 anos, faz 40 já anos, 9 de maio um hospital. Faz agora o veterinário. aniversário. Vai ter bolo? Tem que ter bolo tanto para os nossos pacientes quanto para os nossos clientes, servidores, alunos, tem que ter um bolo. Bolinho. Estamos aceitando patrocínio para o bolo. Aí, ó, você que tem uma doceteria aí em Belém, quiser doar um bolo para ação lá do Hospital Veterinário da UFRA, já está o e-mail da doutora na descrição do vídeo. Ovete@ufra.edu.br. A gente aceita. Faça lá sua logo e depois a gente divulga aqui a sua empresa aqui no PodPet Amazônia. Pronto. Doutora, e essa ação indígena? Vocês chegaram a fazer uma ação indígena, né? Sim. A UFRA está sendo pioneira na implementação de uma área, no Brasil, considerada recente ainda na medicina veterinária, que chama Medicina Veterinária do Coletivo. No Brasil, acho que a referência maior é na Universidade Federal do Paraná. Mas aqui na nossa região norte, a gente não tinha nenhum lugar que tivesse o início desse tipo de atividade, né, que trata de uma área muito ampla da veterinária que se preocupa não só com a saúde do animal, mas também com a saúde humana. Então, ela junta áreas como medicina veterinária tradicional de cães e gatos, controle de zoonoses, que são doenças que podem ser transmitidas de animais para nós e de nós para os animais. Fala um pouco de medicina preventiva. Também trata da situação da medicina veterinária de resgate, que são uma área também que os médicos veterinários atuam em situações de desastres naturais e que precisam fazer resgate de animais, como vocês devem ter visto na época de Brumadinho, por exemplo. Né? Essa área, medicina veterinária... Também pode atuar junto com os bombeiros. Isso. Essa é uma área que faz parte também dessa medicina veterinária do coletivo. Legal. Assim como também dentro dessa área de medicina veterinária do coletivo, existem outras vertentes, mas para responder a tua pergunta, tem uma área chamada medicina veterinária indigenista. Então tudo isso é muito recente ainda no Brasil, né? E nós fomos pioneiros em implementar, e começar a implementar, porque tem muita coisa para fazer ainda, né? Mas em começar a implementar essa área em 2022 na UFRA, então tem menos de 2 anos. E nesse menos de 2 anos, a gente conseguiu fazer, dentro do próprio hospital, sem sair da universidade, castração gratuita, mas veja o diferencial. Não é só castração gratuita de pessoas de baixa renda, né? Não,
a gente entra no âmbito da medicina veterinária do coletivo e faz o controle populacional de cães e gatos por meio de castração de animais comunitários e de animais de abrigo, tá? Então a gente pega uma área maior do que é importante, claro, fazer a castração de animais de pessoas de baixa renda, mas, por outro lado, se você limita só a isso, você não está indo num problema mais abrangente. Sim. Por quê? O animal da pessoa que é um tutor, esse animal é um animal ou domiciliado, que vai passear na coleira, então ele oferece pouco risco de fazer uma proliferação ali, né, gerar mais prole no ambiente, Sim. ou é um animal semi-domiciliado, animal que você cria na sua casa, mas ele passeia sozinho, dá uma escapadinha e volta. Tá? Esse animal contribui para fazer a superpopulação de cães e gatos na rua. Mas quem mais contribui são os animais da própria rua, que não são nem são abandonados, né? Então esses animais errantes, de rua, como a gente fala, que são os animais errantes, né? Então, quem castra esses animais? Né? Então, assim, essa é uma dificuldade. Primeiro porque as pessoas têm medo de pegar um animal, e é para ter mesmo, porque você não sabe se ele vai morder, se ele vai fazer alguma coisa, se ele é dócil ou não, se ele tem alguma zoonose ou não. Né? Nós temos, então, um projeto de medicina veterinária do coletivo, nós temos lá uma unidade simples, precisando também, porque ela foi transformada, né, no antigo canil gatil, para atender essa área, mas ela precisa muito também fazer uma reforma e ajustes, mas a gente vai trabalhando da melhor forma possível, para que um dia a gente possa trabalhar cada vez melhor com condições muito melhores. Então, o nosso foco foi esse, sabe? Não só ficar no âmbito da castração de animais de pessoas de baixa renda, mas principalmente animais de abrigo e animais que a gente chama popularmente de rua, o que inclui esses animais comunitários. Esse é o diferencial do projeto de medicina veterinária do coletivo, tá? A abrangência desses animais, que são esses que levam à superpopulação de cães e gatos nas ruas, muito mais do que o animal que é semi-domiciliado ou domiciliado do tutor de baixa renda. Mas essas pessoas também, repito, estão dentro desse projeto. E aí, nessa pegada, né, o IBAMA e o Ministério Público Federal nos procurou quanto instituição, quanto universidade, e veio fazer uma proposta, né, para que a gente pudesse fazer um auxílio a eles na terra indígena, a Pitereuma, que fica lá no São Félix do Xingu, em São Félix do Xingu, no Pará. Sim, essa terra, não sei se vocês lembram, ela foi retomada de garimpeiros e devolvida recentemente para os povos originários daquela região. Certo. Só que estava cheio de cães e gatos lá, pelo menos 150. E os próprios garimpeiros deixaram na área como animais de estimação. Ficaram para trás. Abandonaram. Totalmente. Cães, gatos. Cães e gatos, principalmente, entre outros animais, mas a grande parte cães e gatos. E aí esses animais não eram castrados, então pensa, né? Não eram 150, né? Eram menos. Mas como não havia controle populacional, aumentou tudo isso. Então, saiu do controle. Foi 150 animais resgatados? Nós castramos, nossa equipe de medicina veterinária do coletivo, juntamente com o pessoal do projeto. Operação de guerra, né, doutora? Para tirar esses animais dessas áreas, capturar, você não tem noção. Fazer a parte veterinária, clínica, né, para ver se esse animal está em condições de operar. E a cirurgia que foi feita lá mesmo. Lá mesmo. Então a gente enviou nossos médicos veterinários cirurgiões do hospital. Aí vamos lá. Voluntário, doutor? Voluntário. IBAMA e Ministério Público, igual a gente também, né? Não tem tanto recurso para fazer tantas ações. Sim. E às vezes até tem o recurso, mas não tem uma equipe especializada ali de prontidão para ir em certas regiões. E como a gente tem o projeto, né, da medicina do coletivo, e isso abrange também a parte de medicina veterinária indigenista, a nossa equipe foi. Então nós liberamos lá os nossos 2 cirurgiões. Falei, não, vamos ficar sem fazer cirurgia esse pequeno tempo aqui no hospital. Só se for uma coisa muito de emergência, que a gente tem uma retaguarda para isso, mas a gente precisa liberar eles para essa missão. E aí também juntou o pessoal da UFRA com o pessoal dos veterinários da Amazônia, que é um projeto que eu acho que você deveria, se me permite, chamar
para cá, Chamo. para o Podpet da Todo Amazônia. prazer. Eles Sim. fazem um trabalho lindo de controle populacional de cães e gatos nas mais diferentes áreas desse estado do Pará, que você não tem, assim, ideia dos Sim. lugares que eles conseguem alcançar. Então, juntou a UFRA, né, o OVET, no nosso hospital, com o pessoal do IBAMA, com o pessoal do projeto dos veterinários da Amazônia, e também com o Ministério Público Federal e com o GRADE. O que é o GRADE? É o grupo de médicos veterinários que fazem resgate de animais em desastres. Legal. Então, juntou todo mundo, um apoio logístico importantíssimo para abrir caminho para chegar nessas terras. E, ao que a equipe me conta, foi uma aventura de encontrar ainda pessoas tentando retomar a terra. Então, já tinha lá no lugar novas barracas, aí tinha que ser derrubado. Derrubaram ponte, Paulo, para não deixar o carro das equipes passarem para chegar nos animais. A gente fez um podcast com o doutor Alex Lacerda aqui, Pronto. superintendente do IBAMA, e a gente mostrou as imagens, está divulgado isso. Pois é. Então, essa situação toda, né, na terra indígena, culminou com isso. Infelizmente, os animais se reproduziram e aí tinha que castrar. Nossa equipe foi lá e... O que eu fico sensibilizado, doutora, é tipo assim, além da ação que tinha que acontecer, a sensibilidade de todos os órgãos envolvidos, né, de se preocupar com esses 150 animais que estavam totalmente abandonados nessas áreas. Te digo que tinha de até difícil mais, acesso, viu? até mais, né? Porque a gente castrou 150, lá mesmo, tá? Sim. Quando eu digo a gente, pessoal, não fui eu que castrei, não, tá? Foi a minha equipe. Esses animais foram destinados a algum ou ficaram nessas áreas? Então, dentro dessa pegada de mutirão de castração de animais abandonados, como é que fica, né? Para onde eles vão depois da cirurgia? Sim. Então, um ponto é importante esclarecer. Mesmo aqui na capital, o animal de rua, depois que ele passa pela cirurgia, ele precisa de um lar temporário para o pós-operatório. Sim. Só que esse animal, ele deve voltar para o lugar que ele estava. Sim. Porque o objetivo é fazer o controle populacional. Tá? Então, o que a gente faz? Retira, faz a cirurgia, mas realoca, tem que devolver. Tá? E aí, o que aconteceu? Não foi diferente na terra indígena. Sim. Então, a equipe castrou 150 animais entre cães e gatos, lá mesmo. É como se fosse um hospital de campanha veterinária, pessoal. Tem imagens, tá, Paulo, disso. Sim. Então, vai numa sala, ou então, se não tem sala, monta uma tenda. Aí a gente tem todo o aparato para aquecer esses animais. A gente leva, sabe aqueles suportes de soro? Não Sim. tem suporte, não tem como levar? Improvisa. Pendura no prego mesmo, Sim. fitinha, coloca lá pendurado. Importante O atendimento. soro doutor. acontece, Sim. acontece, tá? E aí, pessoal, a gente tem todo um preparo para isso, é uma equipe treinada para trabalhar em mutirão. Sim. Não é a pessoa que fica só na clínica, não. Tem que trabalhar em mutirão, ser acostumado a esse tipo Entendi. de situação. E aí, esses animais que foram castrados, eles ficaram lá. Só que olha que interessante, eu até te peço para divulgar, né, em colaboração ao Sim. GRADE, ao IBAMA, o próprio trabalho que o OVET executou junto com essas equipes lá. Tem um vídeo, é oficial esse vídeo que está circulando, onde esses animais que ficaram lá, alguns foram imediatamente adotados, Legal. porque como castrou, vermifugou, tratou alguma enfermidade ali, ficou mais fácil conseguir um tutor para esses animais. Sim. Então, alguns deles foram adotados já. O próprio IBAMA colocou no carro e levou para quem queria adotar. Sim. Entretanto, muitos ainda continuam lá. Então, foi feito um vídeo para divulgar que esses animais estão lá precisando de um lar. Aí vem a pergunta, mas como é que eu vou lá pegar esse animal? Você não precisa, se você estiver interessado em fazer a adoção desses animais, você não precisa ir até São Félix do Xingu. Basta você entrar em contato, por isso eu te peço para divulgar o vídeo com o GRADE. Vamos divulgar. E aí a Gol Linhas Aéreas se compromete em fazer o transporte desse animal até você, gratuitamente, tá certo? Então o animal já está castrado, já está vermifugado. Só que, claro, quando você adotar, é bom levar no veterinário, fazer um check-up, ver o que ele precisa. Né? O animal está lá ainda. No vídeo então tem a precisa. foto dos animaizinhos? Tem Pra ser algumas adotado. fotos para mostrar quem são esses animais.
Já que a gente entrou nesse assunto, doutora, vamos falar um pouco sobre a questão do abandono, que é uma situação que com certeza na UFRA acontece em todos os lugares, né? A gente anda toda a região de Belém e a gente vê cães abandonados, gatos abandonados. Qual a sua experiência como diretora de um hospital, de universidade? O que a senhora acha, por que tanto abandono? O que está acontecendo? Poder econômico, medo da legislação, o que acontece para que essas pessoas tenham essa atitude de abandonar esses animais com tanta frequência, com tantos animais que a gente vê aí nas ruas em Belém? Bom, um dos motivos que eu posso te dizer é que às vezes as pessoas pegam os animais em feiras de adoção, ou então até algumas pessoas compram animais, mas no impulso. Vê filhotinho, fofinho, quem é que não acha bonito um filhote, né? Então as pessoas às vezes vão no impulso. Não tem estrutura. E aí não tem estrutura. E quando começa a dar problema, dá custo, dá despesa. Aí vai vendo que não é barato, porque é um ser vivo. Então ele adoece, ele precisa de cuidados na prevenção de doenças, precisa de uma alimentação de qualidade, porque se ele não tem uma alimentação de qualidade, ele também adoece. Isso. Então, aí é que é o problema. Então, muitas pessoas pegam os animais, adotam, ou aceitam, ou presenteiam, né? Inclusive, a gente não estimula isso de estar presenteando animais sem a pessoa ter certeza se a outra realmente tem condições, né? Então, as pessoas vão muito no impulso. E aí, enquanto é filhote, é bonitinho, enquanto não está doente, está tudo lindo. Mas às vezes o animal cresce além do porte que essa pessoa esperava que ele fosse ficar, ou então esse animal não tem um bom manejo e esse animal fica mais agressivo, e aí a pessoa não quer, obviamente, um animal agressivo na sua casa, e aí acaba abandonando. Então a grande causa são os custos. Tá? Então o animal adoeceu, é caro, abandona. Ou então o animal ficou agressivo, por quê? Porque o manejo daquele animal foi inadequado. Tá? O cão, ele é um animal doméstico, então ele não é na sua natureza agressivo. Mas ele depende de como ele foi manejado. Assim como tem o gato feral. O gato feral é um gato doméstico. Só que como ele nunca teve proximidade com o ser humano, né, porque foi abandonado, ou porque já nasceu numa barrigada de uma gata que foi jogada em algum canto, então ele sempre se criou no mato, sempre se criou na rua, no ambiente adverso, tem esse perfil de gato feral. Você não consegue pegar esse gato nem para castrar. A gente tem que usar gatoeira para poder pegar esse tipo de gato, para poder levar para um mutirão de castração, por exemplo. Bravos. Super, super. Como a gente diz aqui no Pará, arisco. Muito arisco. Então esse é o gato feral. Então, às vezes, as pessoas abandonam por isso, porque não soube fazer o manejo, aí o animal ficou com temperamento agressivo, né? Mordeu alguém da família, alguma coisa nesse sentido. Mas a grande parte do motivo é porque o animal adoece e dá despesa, tá? Infelizmente. Então, assim, no nosso projeto de medicina veterinária do coletivo, nessa nova área que eu te falei, dentro da veterinária no Brasil, a gente tem um programa de adoção. Então, muitas vezes, as pessoas continuam abandonando os animais, bem menos, eu posso te garantir, do que no passado, né? Esse abandono ocorre dentro da UFRA. Até porque é crime hoje, né? É crime. Tornou crime, né? Tá lá bem grandinha no hospital veterinário, falando sobre a lei, falando sobre as consequências. E é geral isso em todas as universidades, Paulo, eu te garanto, porque a gente roda o Brasil fazendo auditoria nas universidades, nos hospitais veterinários, e é a mesma história. Todos nós temos que colocar a placa, temos que colocar a vigilância. Então lá, por exemplo, na UFRA, nosso hospital tem monitoramento por câmera. Não só animais pet, como silvestres também. Todo tipo. Pois é. Todo tipo de animais. Exóticos ou não, todo tipo. E aí, mas a grande parte é por isso. Pegou, viu que o gasto é grande, ou então o animal adoeceu, o gasto triplicou, abandona. E infelizmente nem todo mundo cria os animais como membro da família. Isso é uma realidade. Sim. Tá? E muitas vezes também as pessoas não têm noção do gasto. E às vezes não é nem por maldade que ela fala assim, eu não posso ficar. Né? Porque desconhecia. Mas aí o que a gente sugere? Doe para alguém, né? Mas não abandone. Aí muitas vezes deixam na porta da universidade, né? E eu quero deixar bem claro aqui, ou na rua, né?
E esse animal da rua vai o quê? Vai pra rua, vai se envolver em acidente de trânsito, que pode culminar, inclusive, para nós, né? Como seres humanos. É corriqueiro a gente andar em feiras e ver caixa de porque gatinhos tem comida, abandonados. né? Então, Onde as pessoas costumam abandonar esses animais? Em local que tenha comida, água e afeto. São 3 As. Alimento, água e atenção ou afeto, né? 3 As. As pessoas vão atrás desses lugares. Então é muito comum botar em um lugar que tenha muita gente, porque alguém pode pegar esse animal, alguém vai dar água, alguém vai dar alimento. Então as pessoas fazem muito isso. Só que na UFRA a gente conseguiu diminuir muito, porque câmera, a vigilância foi treinada, a gente mesmo denuncia, tá? Sim. Então assim, mas ainda acontece. Às vezes o próprio aluno fica com pena, né, e tudo, meu Deus, o que eu faço? E a gente entende, porque nós não somos frios, né? A gente entende. Sim. Mas é uma irresponsabilidade muito grande isso, né? E a gente pega, às vezes, ali, recebe, um aluno trouxe porque encontrou ele jogado em algum lugar. E claro que a gente vai medicar e vai atender, mas a gente depois faz feira de adoção, castra, vermifuga, trata e faz A senhora feira. acredita que há 8 anos atrás a gente fez uma doação de uma cadela, filhote, ela e 2 filhotes, para uma pessoa. 8 anos depois, essa cachorra foi abandonada numa feira. Nossa. A minha, 8 anos depois, agora, a minha filha passou, a cachorra reconheceu minha filha, voltou para casa. Está com a gente em casa. Eu acredito. 8 anos depois, ela reconheceu a minha filha passando na feira. A minha filha identificou que era ela. A gente não acreditava que isso poderia ter acontecido. E aí eu fui na feira, detectamos que era realmente a cadela. Aí hoje está em casa com a gente. Nossa, que história. Que história. Ela está no nosso Instagram. A foto dela, está a discriminação. Ela estava sendo cuidada pelo um pet, uma veterinária que tem uma clínica, castrou ela, e ela estava sendo cuidada pelas pessoas da feira. O famoso animal comunitário. Castra, É isso que devolve, você acabou de falar. e ele vai viver o tempo que ele puder, porque provavelmente ele vai morrer atropelado. Então ela voltou para casa com a gente. Nos primeiros dias trouxe alguns transtornos, chora muito, quer fugir, quer voltar para o local. Né? Mas agora, com tanto carinho, tanta coisa que a gente está oferecendo, ela está perdendo essa... Agora ela veio com alguns hábitos meio esquisitos. Tipo assim, só come comida e cata, não come arroz, só come mesmo, só um picadinho, só um frango e tal. Ela foi acostumada com o paladar que jogavam pra ela, né? E não faz necessidade dentro do ambiente, cara. Tem que sair para passear com ela para ela fazer. Tanto por urinar como fazer outra necessidade. Não faz. Ela vai ter que passar por um processo de reabilitação né, familiar. Ela estava abandonada, mas com um hábito bem... Nossa, mas que ao mesmo tempo mas é uma história muito triste, interessante. Interessante. Feliz, eu fiquei muito contente, porque a gente imaginava que ela estivesse num local bacana, né? Que a gente foi dado com uma pessoa realmente, e a gente soube que foi a própria pessoa que a gente deu, que 8 anos depois separou da esposa, foi lá e abandonou a cachorra. Essas coisas, entendeu? Infelizmente não me surpreendem, mas e ainda aí me deixam triste. Ainda fiquei na dúvida, né? Ainda fiquei na dúvida. Mas aí a minha filha menor identificou que ela tem 3 identificações, né? Uma mancha na cabeça, uma cicatriz no peito e o rabo. Todos E reconheceu, né? E reconheceu. Incrível, cara, mas é verdade. Eu super eu acredito. E o nome o nome dela já era estamos chamando de Rosinha, e na verdade é Mel. Entendeu? Na feira ela é super conhecida. Passou lá, todo mundo sabe quem é a Rosinha. Mas na verdade ela é Mel. É a Mel. Que história impressionante. Que, olha, parece uma coisa assim de destino, cara. Né? E eu, na época, eu tenho outros cães, né? Ela acabou estranhando meus cães, ela não estava se adaptando mais. E não sei se por causa dos filhotes também. Mas aí na época eu também não queria mais separar. Eu cheguei a dar alguns filhotes dela, consegui doar. E aí os últimos cresceram, ficaram junto com ela. E aí ela, se apegou, aquilo me apertou o coração. Aí eu pensei, poxa, ela não está se dando com meus cães. Eu não vou ter estrutura para ficar com mais os filhotes e ela. E eu pensando que estava fazendo a coisa certa, né? E aí a pessoa, não, tem um terreno grande, e ela vai ficar com os filhotes e tal. E 8 anos depois a gente veio saber dessa situação de a pessoa
né? Separou, acho que a tutora que gostava, não, o tutor. E aí, cara, eu me emocionei muito quando eu vi ela. Mas é uma história emocionante, incrível, né? De vocês se reencontrarem. Sim, 8 anos depois. 8 anos e ela depois. bem, cara. Graças ao pet, eu divulguei o nome do pet. E a veterinária foi já em casa, visitou ela, queria saber se ela estava bem, mas está tudo tranquilo. Olha, essa cachorra deu sorte, hein? Encontrou Deu. uma veterinária. E está dormindo no água. Olha aí, tratamento gratuito e agora está na casa com ar-condicionado, água, comida à vontade, muito amor, não é verdade? Com certeza. Por tudo que ela passou, eu acho que não foi pouco, né? Ela deve ter sido uma cachorra sofrida, mas estava bem cuidada. Voltou gordinha, voltou bem refugada, voltou vacinada. Voltou castrada, graças a essas pessoas que fazem esse trabalho sem um trabalho voluntário mesmo, né? Porque a maioria de nós... Sem esperando retorno, né, doutora? A maioria de nós, mesmo, eu quero crer que a maioria de nós, né, ainda tem solidariedade, ainda tem amor para dar, carinho com os animais, respeito com os animais. Eu quero crer, né? Quer ver que essa veterinária deve ter passado pela Universidade do Será? Provavelmente, olha aí, tá vendo? Depois me conta quem que eu vou ver se passou. Merece aí uma... Doutora, eu vou lhe pedir mais um momentinho aqui para fazer mais um mexão. Você que tem um cão em casa, que está roendo o pé da sua mesa, está roendo chinela, está destruindo o seu vaso de planta, está virando cão. Existe uma empresa que vai fazer o seu cão sossegar, chamada Vanorte, o maior canil do estado do Pará, disponibiliza um carro para ir buscar o cão na sua casa, levar para lá, ele vai tomar banho de piscina, vai andar de esteira, vai cavar buraco, vai passar um dia como todo cão tem que ter, brincando e se divertindo. Conheça essa empresa, Vanorte, o maior canil do estado do Pará. Doutora, tem mais alguma coisa que a senhora queira divulgar ou falar? Tem muita coisa, assim, mas uma coisa que é importante, eu acho que é bom deixar esclarecido, é o horário de funcionamento do hospital, os dias, Sim. Como funciona o serviço. Então, primeiro, a gente tem, se você quiser saber mais informações, né, sobre o hospital veterinário, aproveita esse podcast agora, mas a gente também tem o nosso Instagram, nossa rede social, que é o @ovete.ufra, tá? Lá a gente dá alguns informes rápidos. Por exemplo, se acontecer uma ação PET, por exemplo, lá a gente divulga. Ou então, saiu alguma matéria sobre o hospital, a gente divulga. Lá também a gente dá informes sobre alguma possibilidade de fechar naquele dia, se acontecer alguma intercorrência, a gente avisa por lá também. E a gente tem o site do Hospital Veterinário, também é ovete.ufra. Basta colocar no que vocês vão observar, site oficial da universidade. E também, pessoal, nós temos os nossos horários de funcionamento divulgados pelo WhatsApp do hospital. Depois eu vou falar para aparecer o númerozinho aqui. Sim, tudo bem. Então a gente pode falar de segunda a sexta com o nosso serviço de atendimento ao tutor, que responde mensagens. Agora eu preciso te falar uma coisa, a gente não consegue atender ligação, tá? Então nem reclamo, já estou te avisando, tutor, que é só mensagem de WhatsApp. E se quiser falar com a diretora, ovete@ufra.edu.br, tá? O nosso e-mail. O nosso hospital funciona de segunda a sexta, é um hospital portas abertas, o que significa que não há mais a necessidade de você ter que entrar em contato para agendar uma consulta. Basta chegar de segunda a sexta, de 7h30 até as 16h30, passar com o seu animalzinho pela triagem e conforme a triagem avaliada pelo nosso médico veterinário, esse animalzinho vai ser atendido conforme a categoria de risco. Tá? Então a gente tem lá a emergência,
urgência, a gente tem a categoria de não urgente e a gente tem a categoria também de check-up, tá? Além disso, a triagem direciona para onde esse animalzinho vai dentro do hospital. Se ele vai para o serviço de cardiologia, se ele vai para o serviço de clínica médica ou clínica cirúrgica, se ele vai para uma parte de diagnóstico por imagem, se é só um retorno, você não precisa passar na triagem. Pode ir direto na nossa recepção e a gente já direciona o retorno. Só esclarecendo um ponto importante, doutora. Se caso a pessoa não for de baixa renda, você vai ter valores lá abaixo do mercado para ser atendido, é isso? Como o objetivo do Sim. hospital é fazer com que os nossos alunos aprendam por meio de situações reais, Sim. muitas vezes esses animais acabam sendo atendidos durante as aulas de clínica médica, durante as aulas Sim. de doenças infecto-contagiosas, aulas de farmácia, enfim, áreas de algumas disciplinas. Durante o momento que as aulas estão acontecendo, ninguém paga, tá? Se aquele animal for dar aula, um estudo clínico interessante para aquele momento da aula que esteja ocorrendo ali com o docente. Esse docente segue o fluxo interno já bem definido para que a consulta, os exames Aconteça e eles acompanhem. E aí a gente em troca não cobra o eletro ou Sim. então aquele hemograma, porque é da aula. Entendi. Mas no momento da aula, ok? Sim, se não for no momento da Fora aula... isso, a consulta por enquanto tá R$50, já tá Sim. assim há anos, já tá assim há uns 10 anos, essa consulta no valor de R$50. Se você for baixa renda, comprovada com documento de identificação e com comprovante de CAD único, a consulta é gratuita. Tá. Mas os procedimentos lá dentro tem sempre algum valor, tá? Sim. 50% de desconto nos procedimentos de média e alta complexidade para essa população de baixa renda e para quem não pode, para quem não se enquadra na baixa renda e que pode pagar pelos serviços, a gente hoje, desde outubro do ano passado, de 2022, a gente está aceitando Pix, aceita cartão de crédito, parcela até 12 vezes, mas tem os juros do cartão, que é o próprio sistema que cobra. A gente não tem gerência sobre isso, tá? A gente também aceita os valores em espécie. Então, são 3 formas de pagamento, tá? Então, tem como, mesmo que você não seja baixa renda, mas existem facilidades também para que você possa ter acesso aos nossos serviços. E lá dentro, pessoal, muita gente pergunta também que tipo de serviços o hospital veterinário oferece. Então, clínica médica de cães e gatos e de pets não convencionais. Tá? O que são esses pets não convencionais? Aquele porquinho da Índia, tá? Um coelho, né? Então, assim, a gente atende esses animais também dentro do hospital. A gente também tem um serviço de cardiologia, então lá a gente tem o eletrocardiograma. A gente também, eventualmente, faz um ecocardiograma. Nós temos o serviço de diagnóstico por imagem, onde o que a gente tem muita demanda é a ultrassonografia. Temos serviço de raio-x. Já tivemos, mas é muito difícil a gente conseguir sustentar, pelo menos por enquanto, o serviço de endoscopia, mas em breve ele vai retornar. Nós temos também ali dentro um serviço de oftalmologia veterinária. Em geral, é um serviço muito caro, Paulo. Mas lá na UFRA tem a possibilidade, se você se enquadra no perfil, de ter uma consulta gratuita com um especialista na área. Sim. Tá? Na área de oftalmo. Inclusive, fazemos algumas cirurgias oftálmicas, tá? Legal. Fora isso, nós temos o setor de cirurgia, onde a gente faz cirurgias ortopédicas, cirurgias de tecidos moles, além das castrações. E aí a gente tem o nosso serviço de laboratório, que não presta serviço externo, mas ele tá lá para atender os animais nossos. Então faz hemograma, faz coagulograma, faz alguns exames laboratoriais como exame de fezes, de urina, glicemia, algumas enzimas hepáticas e renais. Então a gente também tem um serviço de análises laboratoriais, para nos ajudar quanto diagnóstico nas doenças que a gente suspeita, E tem também um serviço que trata algumas doenças infecto-contagiosas lá dentro. Sabe, parvovirose, sinomose, doença do carrapato. Sim. Tem um setor que trata só dessa parte.
É importante, o OVET não tem serviço de vacinação, tá bom? Mas dentro do Instituto da Saúde e Produção Animal, o ISPA, que é o instituto pelo qual o OVET é vinculado, dentro da UFRA, existe um posto de vacinação, tá? Só que esse posto não é vinculado ao hospital. Sim. Mas claro que se vocês mandarem uma mensagem para a gente, direciona vocês para o posto. Sim. O posto faz vacinação contra vários tipos de doenças em cães e gatos. Essas vacinas não são gratuitas, mas também o preço é um preço convidativo. E também lá no nosso posto de vacinação, que fica no setor de medicina veterinária preventiva, ISPA, UFRA, lá também tem como fazer o pagamento com a maquininha, sim, tá? Ou em espécie, então tem algumas facilidades, tá bom? Mas é um setor independente, mas que também a gente acha importante divulgar, porque muita gente pergunta pra gente, né, sobre vacina, tá? Doutora, suas considerações, depois eu vou falar um pouquinho. Ai, gente, tem muita coisa dentro do hospital. Bom, eu sou apaixonada pela minha profissão, né? Adoro o que eu faço. Estou na frente do hospital veterinário há pouco tempo, estou um pouco mais de 2 anos nessa gestão agora. E adoro o que eu faço, estou abraçando essa causa de tentar deixar também parte do meu legado nesse lugar. Então a gente está procurando sempre melhorar os nossos serviços, melhorar o nosso atendimento. Inclusive a gente adquiriu recentemente esse ano, Paulo, um novo sistema de gerenciamento hospitalar, um novo software, o melhor que tem no mercado, para os nossos alunos já aprenderem a utilizar e dar agilidade no nosso atendimento. Então a gente vem tentando oferecer melhores serviços e ampliar os nossos tipos de serviços no hospital veterinário escola. A gente tem um sonho de ampliar esse hospital. Tanto serviço vai surgindo que a gente não tem espaço físico mais. Então hoje ele é pequeno, estruturalmente falando, para aquilo que a gente se propõe a fazer, tá? E o hospital não só atende o curso de graduação, como também atende o programa de residência em medicina veterinária. A gente recebe, pessoal, médicos veterinários de todo o país. Antigamente não tinha isso, né? Só local. Era local. Hoje a gente tem veterinários de outras universidades federais, como o da UFBA da Bahia, por exemplo, Universidade Federal de Pernambuco, tem o pessoal que vai do Espírito Santo, de Minas Gerais, de São Paulo, inclusive de algumas escolas particulares, estão lá com a gente fazendo o programa de residência. E fora isso, né, pessoal, a gente conta sempre com ações que a gente tem patrocínio das empresas privadas para fazer, principalmente das distribuidoras de medicamentos veterinários e de rações. São várias, então eu não vou falar aqui que eu posso esquecer de alguma, não posso cometer essa gafe. Então a gente faz muita ação preventiva também no hospital. Volta e meia a gente tem ação para controle e prevenção de doenças do carrapato gratuitamente. Isolado da ação PET, a gente tem essas ações. Tem ação sobre conscientização sobre o risco de medicamentos veterinários sem orientação. Temos o nosso projeto Saúde Animal em Libras. Então a gente lá no Hospital Veterinário é o único lugar em Belém que oferece atendimento veterinário na presença de um intérprete de Libras. Então se você tem um tutor que precisa, basta avisar pra gente no WhatsApp. Tá? Pode fazer um vídeo com linguagem de sinais, pode escrever no WhatsApp, de preferência agende para que a gente possa disponibilizar o nosso intérprete. A UFRA tem esse serviço. Sim. E o projeto Saúde Animal em Libras vem treinando nossos estudantes para que eles já comecem a se diferenciar no mercado e possam pelo menos iniciar uma conversa utilizando a língua brasileira de sinais voltada para uma linguagem técnica veterinária traduzida em Libras. Então isso é inovador, tá? E a gente não tem outro lugar aqui, nenhuma outra escola que ofereça isso. Então o nosso hospital está pioneiro nesse sentido. Então atendemos em Libras, tá? Então coloca lá no WhatsApp ou então grava o seu vídeo em Libras que a gente agenda a tua consulta. E a gente vai ter o maior prazer de atender esse público. Inclusive a demanda poderia ser muito maior se tivesse mais divulgação, né? Em relação a isso. A gente tem um pouco de dificuldade em fazer divulgação onde essas pessoas estão, mas a gente já recebeu tutores lá que foram super agradecidos porque se sentem incluídos, né?
é um atendimento mais humanizado. Sim. Né? Então há essa inclusão, sabe, Paulo? Então a gente tem esse serviço diferenciado também. Doutora, quero agradecer a sua disponibilidade de tempo, o carinho com que você recebeu a nossa equipe lá dentro da UFRA, da Escola Veterinária, e também dizer o papel fundamental no estado do Pará que vocês desenvolvem. Isso eu acho que o podcast ele vai espalhar para que não só o Pará, mas que todo o Brasil saiba a importância de todos esses hospitais veterinários espalhados em todas as universidades dentro do Brasil, o papel fundamental que eles fazem, tanto para as pessoas carentes, que não têm uma renda e que tem aquele animal como o seu filho, como o seu companheiro ali, às vezes é só o cara e o animal morando dentro do local, disso, viu, muito Paulo? disso. E às vezes esse animal tem muita importância na vida dessa pessoa, porque às vezes é uma pessoa que está saindo de uma depressão, às vezes é uma pessoa que depende daquele afeto daquele pet. E o que vocês fazem lá não é só clínico, também eu digo que seria um trabalho que trabalha tanto a parte psicológica, né, porque vocês fazem um trabalho de a pessoa não abandonar o animal. Trabalho educativo. Educativo. Né? A gente tem esse trabalho educativo também. Então, a estrutura muito boa do hospital, a senhora fez questão de me mostrar toda a sua estrutura, toda a organização, a melhoria que a senhora falou do piso, de tudo que vocês tentam com a maior dificuldade do mundo, que não é fácil. Além da burocracia, além né? da burocracia, que é inerente, de se né? mexer em alguma coisa. Ao serviço público. Pois né? Mas eu quero agradecer, tá, pela sua vinda aqui no estúdio e dizer que pra gente do Podpet Amazônia foi mais do que uma honra. Para nós é um prazer, gente, divulgar, né? Saber que tem pessoas que querem ouvir a gente, querem nos dar a oportunidade de fala, de divulgar, de valorizar a profissão do médico veterinário e da importância que tem a instituição pública de ensino para contribuir com a comunidade. Afinal de contas, são vocês, nós, você, que paga, né, o nosso salário, que paga o nosso serviço lá dentro da universidade, através dos serviços prestados, né, que a gente acaba conseguindo fazer melhorias também. E, Paulo, não sei se eu posso falar uma coisa, Pode. mas você tocou num assunto da questão do psicológico das pessoas, Sim. mas eu não posso deixar de falar do nosso lado. Sim. Porque muitas vezes, pessoal, nosso psicológico, quanto profissional, fica muito abalado diante de algumas situações. Eu imagino. Você falou aí do... E às vezes você poder querer fazer mais e não poder. Né? E por a limitação. A né? limitação. A própria limitação humana mesmo. Tá? Muitas vezes eu tenho uma limitação humana. Não é fácil. Não dá. Não é fácil. Né? Como acontece na medicina da língua humana também. Sim. Né? Acontece. Sim. Mas a gente também tem questões que às vezes nos adoecem. Sim. Tá? E que não é fácil de lidar no dia a dia. Então, fazer uma eutanásia, por exemplo, Isso, ou presenciar uma morte repentina de um animal, não é fácil. Não é fácil. Às vezes tem criança. Para quem ama, né, doutora? Para quem ama, né? Para quem ama o que faz. Frio é normal, mas E até me causa estranheza quando eu vejo algum profissional veterinário que não se abala com a morte de um animal. Sim. Né? Muitas pessoas têm esse tabu de dizer, não, a gente tem que ser frio. Não tem como. Tá? Então, assim, mas a gente adoece às vezes. Então, eu queria também colocar esse lado do profissional. Eu sei que ninguém vai feliz quanto tutor com um animal doente a um hospital. Então, muitas vezes, a gente lida com pessoas que estão ali estressadas, preocupadas, tristes, ansiosas e que muitas vezes não compreendem certas situações de demora. Sempre, Paulo, o tempo de espera no nosso hospital, ele não é curto, ele é sempre um tempo de espera de médio a longo. Sim. Mas por quê? Porque é um hospital de escola, a gente está ali usando o caso para aprender, é uma troca. Sim. Então tudo demora, por mais que não esteja acontecendo aula, mas o residente está treinando, está aprendendo sob supervisão de um profissional mais habilidoso, com mais experiência. Então demora, tá? E às vezes as pessoas não entendem isso. E aí, às vezes, a gente sofre algumas agressões verbais, as pessoas não compreendem, e por muitas vezes
alguns profissionais acabam também ficando nervosos e ansiosos. Então, o que eu queria só levantar é que, assim, quem ama o que faz, como você ama o que você faz, como eu amo o que eu faço, como nossos profissionais e alunos amam o que fazem, a gente, quando a gente fica impotente diante de uma situação, a gente sofre também, tá? A gente também entra em luto pelo nosso paciente. E a gente adoece, Claro. tá? Mentalmente falando, por conta de algumas situações. E por isso, eu escrevi um livro chamado Suporte ao Luto para o Médico Veterinário. Tá? Eu convidei um psicólogo também para compor comigo esse livro e convidei um outro colega professor que não é da linha de atuação de animais de estimação. Ele é um professor de animais de fazenda, de produção, de animais que vai para o abate, né? De ruminantes. Sim. Então nós nos unimos, nós escrevemos esse livro que nós lançamos. A senhora já viu um boi no abate, doutora? A gente é obrigado a ver, Paulo. Já viu, Faz né? parte do curso. Pois é. Por mais que você não queira eu também trabalhar já com isso. assisti, passei, eu acho que quase um mês naquilo na minha cabeça. Nem come carne mais, né? Nem. Não digo não como carne, Não, mas eu digo... naquela semana que você foi, você nem vai querer comer carne, né? Porque eu pelo menos passei uma semana. Hoje, a maioria dos abatedores, eles já tem uma técnica diferente. Mas antigamente... Porque é lei. Porque é lei. Porque tem mais fiscalização. Mas ainda mas assim... para quem nunca assistiu, você vê o boi chorar, você vê você vê no olhar do animal não só no que ele sabe que ele vai ser abatido ali, entendeu? E isso é doloroso. E assim, por isso foi necessário criarem leis, mas precisa ter fiscalização, porque até hoje existem, infelizmente, os clandestinos, né? E não só de boi, tá? Porque existem clandestinos de equino, porque tem gente que come carne equina, tem de suínos, enfim, assim vai. Então tudo isso também pesa. Então eu fiz questão, falei, vou chamar um professor de animais de produção. Esse livro já saiu, doutora? Já. A gente fez esse livro... Depois você manda a foto pra gente divulgar. Mando. Foi em dezembro de 2023. Aí ninguém deu muita bola porque é Natal, né? Sim. E aí a gente resolveu fazer um lançamento maior na UFRA. Agora, tem mais ou menos... Acho que foi em fevereiro que a gente fez esse lançamento na UFRA. Ou março. Então, esse livro ele é gratuito. É um livro digital, tá em PDF. E... está disponível no site da biblioteca da UFRA. Bem legal. É totalmente gratuito. O Brasil inteiro, se quiser, pode. Inclusive, eu fui dar uma palestra na USP por causa desse livro recentemente, agora. Legal. Online, tá, gente? Não fui lá, não. Uma professora viu isso e pediu para que a gente pudesse falar sobre isso como nivelamento para os residentes do programa deles, de residência no hospital deles, lá, veterinário. Por quê? Porque muitas vezes, assim, Paulo, esse é um assunto que não é abordado no currículo, tá? Não. Então a gente não é formado sobre esse assunto. Então são poucas as universidades que têm alguma disciplina que fale sobre isso, ou que tenha um conteúdo dentro de uma disciplina que fale sobre isso, tá? Só que muitas clínicas e muitos serviços veterinários privados, tá? Em vários estados, principalmente em São Paulo, né? Que é a maior capital que a gente tem em termos de população, né, ali, de animais também, tem já nas clínicas serviços que são mais humanitários no momento de uma eutanásia ou no momento de comunicar notícias difíceis. Então a gente não vê muito isso, a gente não é preparado para isso. Muitos locais não dispõem de um profissional para dar essa notícia ruim, como em hospitais humanos, que você tem um psicólogo, um assistente social, por muitas vezes. Então nos cabe, né, quanto veterinários, também fazer a comunicação das notícias difíceis, das más notícias. Isso também faz mal para a gente, tá? Então a gente precisa ter preparo. E aí nesse livro eu falo sobre isso junto com os meus colegas e com o psicólogo, sobre técnicas de como fazer para fazer comunicação e ajudar a suportar e não essa se prejudicar, né? Não se prejudicar. E dar a notícia para o tutor, mesmo que tenha uma criança presente, que muitas vezes a criança vai no veterinário, porque até que essa veterinária vai, mas naquele dia aquela doença não combinou com um bom resultado, ou um diagnóstico foi ruim. Então a gente resolveu dar essa ajuda para nós mesmos, né? E criar esse livro. É um livro pequeno, tem menos de 40 páginas ali, tem uma pegada leve, né? A gente colocou... Mas super importante para a causa. Muito, muito, porque a gente precisa estar bem psicologicamente, para também tratar bem o nosso cliente, porque eu digo que entre
o nosso paciente e nós, né, a gente tem um cliente. Então, tem alguns colegas que gostam de falar assim, eu fiz veterinária porque eu não gosto de lidar com gente. Não tem como, porque os nossos pacientes não falam. Então, sempre vai ter que lidar com gente, né? Sempre vai ter que lidar com o tutor. Então, a gente precisa saber abordar o tutor em momentos difíceis, sejam ele para comunicar um diagnóstico que é desfavorável, mas também saber o momento de dar opções para que esse tutor tome a decisão sobre seguir em frente ou não, de acordo com legislação, tem toda uma legislação também sobre isso. Mas o que eu estou falando mesmo é de psicológico, eu estou falando de sentimento. Né? E a gente precisa ter suporte, ser treinado para suportar tudo isso, porque senão a gente entra na síndrome da compaixão, a gente entra em burnout, então a gente adoece também. Então eu queria falar sobre isso também, porque também não é só o lado do nosso tutor, mas o nosso lado como profissional, como ser humano, né? Também fica triste, fica fragilizado também, em frente a algumas situações. Obrigado, doutora. Foi uma honra. Obrigada, pessoal. Até a próxima.